Boa noite a todos. A nossa reflexão de hoje entronca diretamente na nossa canção, na nossa segunda canção. Porquê é que é tão importante hoje refletirmos sobre Paulo de Tarso em Atenas? A nossa segunda canção fala-nos que Jesus não escolhe ricos nem sábios, mas que nos olha nos olhos e convida, quando nos olha nos olhos, aqueles que têm para oferecer o seu trabalho. Porque a canção diz-nos: não tenho nada a não ser as redes e o meu trabalho. E no fundo é disto que vamos falar hoje. O porquê que é importante refletirmos sobre a passagem de Paulo de Tarso em Atenas. Compreendermos um pouco melhor porquê que Jesus não escolhe por ser sábio ou rico, mas por aquilo que os nossos olhos transmitem, por aquilo que nós temos de nós para oferecer. E quando nós o fazemos, diz-nos a canção, que nós deixamos o nosso barco na praia, que é o nosso trabalho de César, do dia a dia, as coisas palpáveis, e encontramos outro mar. E é sobre esse outro mar e sobre esse trabalho, esse barco de César, que vamos conversar hoje. É importante refletirmos sobre a passagem de Paulo em Atenas, porque, como nós já aqui vimos, este ser fantástico que foi Paulo de Tarso, ele fundou em todos os lugares por onde passou e ele fez milhares de quilómetros. Ele chegou à Península Ibérica a pé. Em todos os lugares ele conseguiu deixar uma igreja. Ele conseguiu deixar a semente que germinou mais tarde em igreja. O único local onde ele não conseguiu fazer isso foi em Atenas. E por isso é importante nós refletirmos porquê. E até que ponto tudo isto é atual. Tudo isto que Paulo passou, tudo isto que ele observou, é hoje a nossa realidade. Vamos-nos situar um pouco na Atenas, um pouquinho anterior a Paulo, para nós compreendermos, relembrarmos a nossa história. Porquê que Atenas era uma cidade tão importante? Porquê Atenas é um marco? Porquê que era tão importante que vale a pena Paulo referir-se a esta cidade? Vamos fazer um resumo histórico, relembrar as nossas coisas que aprendemos todos no liceu já há muitos anos, a maior parte de nós. E, portanto, vamos passar a colocar-nos lá, antes de Cristo. Então vamos ver que Atena, de onde vem o nome da cidade, é na mitologia grega a deusa da civilização, da sabedoria, da estratégia em batalha, das artes, da justiça e da habilidade. Uma deusa com muitas artes, digamos assim. Uma das principais divindades do panteão grego e um dos 12 deuses olímpicos. Atena recebeu culto em toda a Grécia Antiga. Portanto, relembramos o nome de Atenas, de onde é que vem. Então, no período clássico, Atenas era um centro artístico, estudantil e filosófico, como todos nos lembramos, sendo a sede da Academia de Platão e do Liceu de Aristóteles. Academia e Liceu são nomes de escolas. Foram as primeiras escolas superiores que existiram na nossa civilização, consideradas superiores. Atenas também foi o berço de Sócrates, Péricles, Sófocles e muitos outros proeminentes filósofos, escritores e políticos do mundo antigo. A cidade é amplamente considerada como o berço da civilização ocidental e da democracia.
em grande parte devido ao impacto das suas realizações culturais e políticas durante os séculos IV e V antes de Cristo. Tudo isto antes de Cristo. A democracia ateniense foi criada em 508 a.C. Vejamos, a democracia foi criada 500 anos antes de Cristo, onde os oradores desempenhavam um papel importantíssimo, pois mesmo sem ter participação no governo, tinham influência decisiva nos acontecimentos políticos. Ora, vejamos que estamos a falar de 500 anos antes de Cristo, onde o homem ainda era quase um primitivo das cavernas, como eu costumo dizer, ainda estávamos muito atrasados em termos de civilização. E Atenas já tinha pensadores capazes de chegar à democracia, a chegar a reunirmos um grupo de pessoas e cada um fala livremente e os oradores eram capazes de influenciar politicamente, como diz aqui, mais do que os próprios políticos que tinham assento lá no Parlamento, porque eles foram os que inventaram o Parlamento, onde os homens debatiam todos juntos e discutiam as ideias e votavam. Isto foi inventado, isto foi pensado em Atenas. Portanto, nós começamos já a perceber que estamos antes de Cristo, mas há homens que intelectualmente são muito evoluídos, politicamente muito astutos, porque uma pessoa que pensa na democracia é uma pessoa politicamente astuta, é uma pessoa que sabe compreender como é que se deve gerir um povo, a importância da liberdade de expressão, a importância da opinião individual. Porque vejamos, se um orador que não pertence ao governo tinha o poder de influenciar decisões políticas, isto quer dizer que quem pensou neste esquema democrático era uma pessoa que dava valor ao indivíduo. A opinião de cada pessoa era importante. Portanto, estamos a falar de seres já com um cabedal intelectual e eu diria mesmo de luz. Porque convenhamos que só a luz pensa na igualdade entre os homens. Só a luz pensa em dar voz aos que não estão no governo. Portanto, aqui começamos a perceber que em Atenas começamos a ter filósofos, não só na filosofia pura, do sou ou não sou, o que é que me rodeia, para onde vou, mas filósofos políticos, que também é muito importante, porque nós todos somos seres políticos, nós vivemos em sociedade e, portanto, tudo que acontece e que nos rodeia socialmente é extremamente importante para o nosso equilíbrio. Isto não quer dizer que lá não existiam problemas sociais, que existia a escravatura em Atenas. Tinham democracia, mas tinham escravos ao mesmo tempo. Portanto, foi o germe da democracia, foi o germe de considerarmos-nos como iguais em termos de ideias, todos nós temos o direito de debater. Portanto, era o primeiro passo da civilização. Após o fim do período clássico, a cidade foi dominada por povos estrangeiros e entrou em declínio durante a Idade Média. Durante o domínio do Império Bizantino, Atenas recuperou e a cidade foi relativamente próspera durante os períodos das Cruzadas, portanto, do século XII ao século XIII. Após um período de declínio acentuado sob o domínio do Império Otomano, Atenas ressurgiu no século XIX como a capital do novo Estado grego independente, que é como está ainda hoje. Portanto, nós todos habituamos ainda hoje a ver no noticiário, seja onde for, a imagem de Atenas. Normalmente surge sempre na cúpula da Acrópole. Ainda hoje se vê partes do Parthenon dedicada à deusa Atenas. Portanto, nós vemos que nós estamos a falar ainda de antes de Cristo. Atenas tinha arquitetura extraordinária, tinha engenheiros extraordinários, tinha pensadores extraordinários. No fundo, Atenas era a cidade da luz.
em termos de conhecimentos nesta altura. E então nós temos em Atenas muitos filósofos, que temos ali uma lista imensa de filósofos, que nós obviamente reconhecemos aqueles que estudamos nas nossas escolas. Sócrates, Platão, fui discípulo de Sócrates, e é sobre esses dois que eu vou-me focar mais, porque também são aqueles que nós, no fundo, conhecemos melhor. Autores, temos aqui Homero, toda a gente já ouviu falar de Homero. Temos tantos autores que deixaram obras profundíssimas em termos psicológicos, em termos filosóficos, em termos sociais. Temos políticos. Atenas tinha muita arquitetura, tinha as artes, a cerâmica, a escultura, a música, a pintura, o teatro. Foi em Atenas que surgiram os Jogos Olímpicos. Ou seja, nós estamos já a ver que Atenas foi um local muito especial em termos de concentração de pessoas iluminadas, sem dúvida. Portanto, Atenas, na época de Jesus, na época de Paulo, que é um pouquinho posterior, portanto, Paulo, nas minhas contas, Emmanuel não refere em que ano é que Paulo foi a Atenas, mas, fazendo umas contas por alto, Paulo terá ido a cerca de entre 45 e 50 depois de Cristo a Atenas. E, portanto, Atenas, ainda nessa época, era um marco. Era um marco. Eu não estou a ver hoje, na nossa civilização atual, uma cidade com as características de Atenas da época. Não estou a ver nenhuma cidade que reúna tantos filósofos, tantos arquitetos, tantos escritores, tantos ilustres na política, ilustres. E tenha tido a ideia de uns Jogos Olímpicos, o culto do corpo, o culto da ginástica, corpo sã e mente sã. Tudo isto aconteceu numa cidade. E, portanto, esta cidade é de facto inigualável na história. E tinha outra coisa fantástica, que se chama Pandeia, Paideia, que é a dominação do sistema de educação e formação ética da Grécia Antiga, que incluía temas como ginástica, gramática, retórica é saber falar em público, música, matemática, geografia, história natural e filosofia, objetivando a formação de um cidadão perfeito e completo, capaz de liderar e ser liderado. Isto é muito importante. E desempenhar um papel positivo na sociedade. Reparem, nós hoje não somos capazes disto. Nós hoje, século XXI, não somos capazes de dar isto aos nossos jovens. Não somos capazes de dar tudo isto. Uma educação completa ao ponto de ter as matérias intelectuais, mas preparar o indivíduo para ser capaz de liderar e ser liderado. Este e ser liderado é de uma importância fundamental. Porque para ser liderado tem que se ser humilde. Tem que se compreender que o trabalho de quem está acima de nós é importante. E respeitar esse trabalho. E percebermos que todos nós temos uma posição no puzzle da nossa sociedade. Isto é muito importante. E nós hoje não somos capazes disto. Todos nós queremos ser chefes. Todos nós queremos mandar. E quando os chefes nos mandam, coitado, o chefe. Porque nós havemos de cortar o quanto pudermos, porque achamos que ninguém tem o direito de. Porque nós é que sabemos, nós é que. Mas Platão diz mais. Platão complementa ainda mais esta ideia de paideia, que Platão pensava que a essência de toda
a verdadeira educação ou paideia é a que dá ao homem o desejo e a ânsia de se tornar um cidadão perfeito e o ensina a mandar e obedecer, tendo a justiça como fundamento. Reparem, não é o interesse próprio, não é o meu bolso, não é o meu interesse do banco, não é a minha ascensão de carreira. É a justiça. Mas Aristófanes complementa com chave de ouro. Declarem as nuvens, que é um trecho escrito, um livro escrito por Aristófanes, que diz que o objetivo da educação não era simplesmente adquirir o domínio sobre as matérias ministradas, a física, a matemática, a história, a retórica, tudo isso, mas produzir igualmente a excelência moral, enlaçando as potencialidades mentais e físicas em um caráter bem formado, de tal maneira que o homem pudesse ser um melhor cidadão. Fecha com chave de ouro. Nós hoje não conseguimos isto. Isto foi pensado por indivíduos antes de Cristo. Vejam bem o cabedal moral, intelectual destes indivíduos. Que nós hoje, nos nossos sistemas de ensino, não conseguimos isto. 21, 22 séculos depois. Portanto, Atenas, sem dúvida, era uma cidade inigualável antes de Jesus. Uma cidade intelectualmente, moralmente inigualável. No século II a.C., após a Batalha de Corinto, em 146 a.C., a Grécia Antiga foi absorvida pela República Romana, passando a fazer parte da província romana da Cácia. Ou seja, os romanos, antes de Cristo, tomaram conta de Atenas. Por isso nós lemos em muitos livros, os romanos estiveram por todo lado, certo? Conquistaram-nos quase a todos, e Portugal não entraram, fazendo algumas moças, mas até aqui que tentaram chegar, portanto, os romanos invadiram toda aquela zona à volta de Itália e, portanto, também Atenas foi tomada. A fama da cultura grega fez com que os romanos adotassem muitos dos seus princípios e se inspirassem no sistema da paideia para organizar o seu próprio sistema educativo. Portanto, os romanos, obviamente, eram colonizadores, mas eram inteligentes. Portanto, foram absorver aquilo que eles acharam positivo e interessante, difundindo por toda a volta do Mediterrâneo, que era tudo romano, inclusive na Palestina, que é de onde vem o nosso Paulo, onde há evidências do estabelecimento de escolas gregas. Porém, não foi sem resistência que os palestinos aceitaram os costumes estrangeiros, principalmente por parte dos sacerdotes judeus, que não aprovavam a competição que essas escolas faziam com as escolas das sinagogas. Portanto, já começamos a ver aqui o raciocínio versus o que é meu, a que é bom, e, portanto, começamos a não deixar entrar ideias novas, porque as ideias novas, se calhar, vêm destruir aquilo que nós queremos tão guardadinho e tão controlado, e, portanto, mas mesmo assim, esta forma de estar no ensino de Atenas chegou à Palestina. E Paulo de Tarso tinha recebido esta cultura, que o impressionava bastante, porque Paulo, lembremos, Paulo era um ser muito inteligente, era um indivíduo muito arguto, que estudava, que trabalhava bastante, era um indivíduo brilhante em termos mentais. Por isso tinha um velho ideal de conhecer os monumentos gloriosos, os templos soberbos, o espírito sábio e livre de Atenas. Porque era tudo isto. Atenas não era só a arquitetura, não era só a beleza, era também o espírito sábio e livre.
alimentava a ideia que aí encontraria espíritos abertos e ávidos do Evangelho de Jesus Cristo. Porque se Paulo realmente foi pupilo desta ideia numa escola, desta ideia da paideia, ele sabia que o que estava por trás disto eram propósitos nobres, eram propósitos livres de facto, com horizontes bastante largos, não eram estreitos. E Paulo era um homem de horizontes muito largos, portanto fascinava-o ir visitar o sítio onde tudo isto tinha nascido, porque Paulo queria, ele tinha em si, de quando lá chegasse ia encontrar Atenas como ela era na época em que tudo isto surgiu como ideia filosófica. E então chegamos a Paulo, talvez 45 a 50 anos depois de Cristo, e anda Paulo, já muito magro, esfarrapado, de cabelos desgrenhados, a percorrer estradas para falar de Jesus. Porque descobriu que Jesus, que a vida eterna, é o que faz sentido. É o que nos alimenta a razão de sermos. E que o amor é aquilo que nos deve guiar todos os dias. E então Paulo, nessa caminhada, tão longe que ele foi, estava em Beberreia, e lá o açoitaram, o prenderam. Foi uma confusão danada, porque como sempre os judeus sempre o perseguiram, porque era o tal incomodar daquelas ideias pré-estabelecidas, e sempre o perseguiram em todo lado, e lá também. E aconselharam amigos: Paulo, sai da cidade, porque senão serás preso, quem sabe serás morto. E Paulo, nesta altura, estava tão perto de Atenas, e pensou: finalmente vou a Atenas, já que eu tenho que sair daqui. Mas ele mesmo, escorraçado, espancado, preso, deixou uma igreja em Bereia. Eu vou a Atenas, finalmente descansar o meu espírito. Aí sim vou encontrar mentes abertas, vou encontrar filósofos que compreendem, quando eu lhes falar de Jesus Cristo, que a vida eterna, da ressurreição, que a matéria não é só isto, que nós existimos além do que vemos, de que o amor nos traz essa paz que há tanto procuramos. Então Paulo acalentava de que era assim, era em Atenas, finalmente. Em tantos sítios os espancaram, em tantos sítios os escorraçaram, em tantos sítios os maltrataram, nunca o compreenderam. Mas em Atenas iriam sim compreendê-lo, porque era o local das mentes iluminadas. E Paulo parte para Atenas. E entra em Atenas sozinho. Ele normalmente andava com Timóteo, andava com Lucas, tinha sempre alguns companheiros. Mas em Atenas, Paulo entrou sozinho. E isto fez-me refletir de que é o que nos acontece a nós, quando nós temos que nos defrontar com aquilo que temos no caminho para colher, aquilo que temos no caminho para compreender sobre nós e os que nos rodeiam. Estamos sozinhos, nunca estando, pois a espiritualidade, amiga, está sempre connosco. Paulo entrou em Atenas e tão ansioso por falar aos atenienses, porque estava convicto de que finalmente era o refrigério para a sua alma, as pessoas da rua começavam a ouvi-lo enquanto ele falava, quanto era bela a cidade, quanto eram magníficos todos os seres que por ali passaram e deixaram a sua marca. E então ouviam-no muito atentamente. Mas quando Paulo falava em Jesus Cristo, viravam-lhe as costas e chamavam-no de louco. E Paulo passou assim cerca de uma semana
a pregar nas ruas e a ficar sempre sozinho. Então achou que não, que tinha que ir falar com os homens influentes de Atenas da época, e pediu a um amigo seu, que era escritor, na altura também influente em Atenas, para ele ir ao local onde os homens sábios da altura, os homens de decisões se reuniam, que ele gostaria de lhes falar. E ele, por amizade, assim fez, assim o levou lá e reuniu todos aqueles seres mais importantes da cidade na época. E Paulo estava particularmente inspirado nessa noite, diz-nos Emmanuel. E então tinha um verbo extremamente rico. E todos aqueles atenienses o ouviam com muita atenção, pois Paulo iniciou a sua prédica exatamente enaltecendo Atenas, enaltecendo todos aqueles filósofos que tinham dado o fermento para aquele pão todo que eles distribuíram para os outros povos como ensinamentos. E todos acharam realmente que Paulo era um indivíduo brilhante. Mas quando Paulo começou a falar de Jesus e da ressurreição, todos tiveram sorrisos irónicos, lançaram piadas irónicas e lhe viraram as costas e ele ficou sozinho com esse seu amigo. Diz-nos Emmanuel que Paulo ficou profundamente ferido e que depois, quando se encontrou sozinho, chorou copiosamente porque sentia que tinha falhado. Ele não tinha conseguido chegar a nenhum ser de Atenas e ele, Paulo de Tarso, tinha falhado em Atenas em falar de Jesus. E diz Emmanuel que Paulo chorava copiosamente porque sentia uma tristeza profunda, até que lentamente, envolvido pela espiritualidade superior, Paulo compreendeu que não era ele, Paulo, que estava errado, não era ele, Paulo, que tinha falhado, mas sim a dureza dos corações dos homens de Atenas daquela época. E então diz Emmanuel que Paulo passou a chorar por Jesus, porque aí sentia o quanto Jesus devia sentir a tristeza de uma cidade que tinha tido a luz de Atenas estar apagada. E então em Atenas Paulo encontraria a frieza da pedra. Aqueles monumentos tão belos, tantos que haviam em mármore, segundo diz a história, assim era o coração, assim era a mente de quem aí habitava. A cultura ateniense era bela, diz-nos Emmanuel, e bem cuidada, impressionava pelo exterior magnífico, mas era fria com a rigidez da morte intelectual. Reparem, a rigidez da morte intelectual, ou seja, os nossos mestres, como foi Sócrates e Platão, foram brilhantes, eram mentes livres, luminosas, abertas, mas os seus seguidores foram se intoxicando com a intelectualidade e foram deixando que a intelectualidade os transformasse em pedra. Porque quando Paulo foi a Atenas, como quando nós também muitas vezes tentamos tocar o nosso próximo, esquecemos-nos de avaliar algumas coisas. E Paulo esqueceu-se de uma coisa muito importante. Atenas foi de facto o berço daqueles filósofos todos, mas Atenas condenou à morte Sócrates. Sócrates foi proibido de dar aulas aos jovens, porque a sua mente era livre demais.
E o castigo que lhe deram foi: proibimos-te de dar aulas, a tua escola vai fechar, ou então cortamos-te a língua, para que tu não possas mais difundir essas tuas ideias, que existe mais além daquilo que se vê. Que temos que pensar sempre: será que o que eu estou a ver é real? O que é que move o mundo? Sócrates tinha estes pensamentos, proibiram-no. E Sócrates disse: ok, vocês proíbem-me de eu ensinar, ou cortam uma língua, ou fecham umas escolas, eu prefiro morrer. Deem-me um copo de cicuta, que é veneno, como sabem, e eu prefiro morrer. E assim foi. Sócrates morreu bebendo um copo de cicuta, porque Atenas, os senhores importantes, não mais permitiam que ele ensinasse a liberdade de pensamento, o pensar de que afinal, se calhar, a matéria não nos diz tudo sobre nós. E Paulo esqueceu-se disto, de que nas cidades onde nasce a luz também há as trevas. E, portanto, esta frieza de pedra foi, no fundo, o continuar desta caminhada, esta caminhada para a escuridão que Atenas fez. Continuando com Emmanuel, aqui no livro Pão Nosso, temos aqui um pensamento de Emmanuel chamado Novos Atenienses. E diz-nos: o contacto de Paulo com os atenienses no Areópago. Areópago foi exatamente aquele sítio onde ele se reuniu com as pessoas mais importantes de Atenas. Apresenta lição interessante aos discípulos novos, que somos nós. Enquanto o apóstolo comentava as suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes, pelas referências aos santuários e pelo jogo subtil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor se a sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas reverenciá-lo-ia então por sábio, apresentando-o ao mundo na moldura espacial dos seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo nos diversos setores da cultura moderna são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei de responsabilidade para além do sepulcro, recebem de imediato o riso escarninho dos admiradores de há minutos antes, que o deixam sozinho, proporcionando-lhe a impressão de verdadeiro deserto. Isto acontece-nos hoje. Penso que a maior parte de nós que aqui está, nesta Assembleia, tem muita dificuldade em dizer do seu local de trabalho que é espírita. Penso que a maior parte de nós que aqui está tem muita dificuldade em dizer no seu meio social que é espírita. Muitos de nós, nas nossas famílias, temos dificuldade em dizer que somos espíritas. Porquê? Por isto. Porque a incompreensão, o sorriso cínico, a palavra que fere, vem imediatamente por esta frieza intelectual, por esta incompreensão. Porque antigamente eram os cristãos que não eram compreendidos no meio dos judeus e eram mal vistos, eram perseguidos, eram mortos. Hoje, aqui em Portugal, a maior parte da população é cristã, católica. Mas aquele que é um pouquinho diferente
nós temos sempre alguém ao lado que nos faz sentir esta frieza, em que nós não podemos dizer sinceramente, abertamente, porque sentimos a intolerância, a incompreensão e às vezes até aquele sorriso cínico. Portanto, isto é os nossos dias. A tecnologia, nós estamos numa era que eu todos os dias dou graças a Deus por poder viver esta época. Porque tenho ferramentas de trabalho que fazem quase tudo muito rapidamente. Eu sou do tempo em que fazia tudo de máquina de calcular, régua, lápis e borracha. E demorava horas a fazer cálculos, e demorava horas a fazer desenhos, e demorava horas a fazer o meu trabalho. E hoje é só mudar e enter. E quando o computador demora um segundo, e pá, está muito lento. Tenho que chamar o homem da informática, porque isto deve estar tudo cheio de vírus, porque eu carrego e não aparece logo tudo feito. E eu dou graças a Deus todos os dias por ter vivido essa penúria de ter que fazer tudo à mão. E quando me enganava, era uma hora de trabalho a recalcular, a fazer, a reescrever. E hoje é tudo tão simples, tão maravilhoso. E dou graças a Deus todos os dias, porque se preciso de um diagnóstico, temos a medicina já tão avançada comparativamente a que há uns anos atrás. É tão fantástico vermos pessoas que nascem com dificuldades motoras serem assistidos por máquinas, como já é possível hoje, membros artificiais, braços que se movem, pernas, pessoas que estão tetraplégicas conseguem comunicar através de computadores, dizer o que pensam, o que querem. Isto é fantástico. Eu sou do tempo em que o telefone estava amarrado a uma parede. Hoje podemos comunicar a qualquer momento, em qualquer lado do mundo, com outra pessoa de qualquer lado do mundo. E vermos-nos ao mesmo tempo. É fantástico. Esta é a cidade da luz. Mas como Atenas, a cidade da luz também tem as trevas. E a tecnologia que nos faz do longe perto, como o telefone, o Skype, tudo isso, faz do perto longe, como estes seres, pai e filho, computador. Nós vemos tanto, eu vejo tantas vezes nos restaurantes uma família inteira, todos, cada um com o seu telefone. Ninguém conversa. A tecnologia, de facto, faz o longe perto, mas o perto longe. E este é o nosso drama de hoje, é a nossa Atenas. É a nossa Atenas. São os nossos corações de pedra. Eu trago aqui aqueles sapatos castanhos. Na minha adolescência havia uma canção de um cantor americano da altura, que era o Brown Shoes Won't Make It, de Frank Zappa. Quem se lembra? E eu trouxe os Brown Shoes, são os sapatos castanhos, exatamente simbolizando os tecnocratas, os topos das carreiras, os topos políticos, os topos económicos, os topos disto, os topos daquilo, que são muito polidinhos nos sapatos. Não é o fio do fato que esteja fora, mas os corações são de pedra. E este é a nossa Atenas. É o nosso dia hoje. É a atualidade que Paulo encontrou na nossa vida. São as pessoas, o nosso colega, o nosso companheiro, o nosso familiar, que só pensa em subir profissionalmente, que só pensa no carro, e ter carros, e ter casas, e ter isto, e ter aquilo, e esquece-se. Esquece-se de quem tem ao lado, a necessitar de uma conversa, de uma atenção. Esta é a nossa Atenas de hoje. Nós somos os novos atenienses.
Nós somos, de facto, esses que não deixam Jesus Cristo entrar. Portanto, nós que pretendemos seguir Jesus Cristo temos que ter essa consciência de que estamos num deserto de pedra. Às vezes, na nossa casa, dentro da nossa casa, não se pode falar de Jesus. Não se pode falar da ressurreição. E nós temos que ter essa consciência de, como Paulo, que não podemos parar, que não nos podemos deter, que nós vamos encontrar à nossa volta muitos Atenas, muitos novos atenienses, que não sejamos nós, que não sejamos nós, que nós sejamos o Paulo, que apesar de encontrar a intolerância, o sorriso irónico, nós não nos deixemos vencer, porque nós sabemos que existe a ressurreição, porque nós conhecemos Jesus Cristo. E então Paulo começava a compreender a razão porque o Mestre preferira a Galileia com os seus cooperadores humildes e simples do coração e decifrava a sua preleção natural pelos desamparados da sorte. Agora também nós percebemos melhor porque é que Jesus Cristo preferia os simples e os ignorantes. Porque os simples e os ignorantes não têm o coração de pedra. Porque o coração de pedra é feito pelo excesso de intelectualidade. A intelectualidade sem a moralidade é tóxica. Torna-nos inflexíveis, duros. Observamos o exterior. Tenho um fato giro, ok, eu cumprimento. Tu andas que nem uma farrapiça, nem penso em cumprimentar-me. A intelectualidade exacerbada, sem a moralidade, torna-nos corações de pedra. E por isso Jesus Cristo sempre preferiu, como na canção diz, olhar-nos nos olhos e vermos o que é que nós temos de trabalho no amor para oferecer. Não escolhe ricos nem sábios, diz a canção. Escolhe aquele que olha nos olhos para ver o seu íntimo. Porque na realidade o que interessa é o que vai dentro de nós e não aquilo que nós vestimos, ou que somos, ou as oportunidades que tivemos na vida. Emmanuel, e para encerrarmos, fala-nos, continua-nos a falar. Eu, como já viram, gosto muito de Emmanuel e muito de Paulo. E então os dois juntos são os meus prediletos. E para encerrarmos, diz Paulo assim a Tito: porque também nós, noutro tempo, éramos noutro tempo insensatos. E diz Emmanuel: o martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. Ou seja, o escultor, quando está a fazer uma escultura, não pode estar à martelada de qualquer maneira. Tem que ferir a pedra de uma forma criteriosa. O remédio amargo estabelece a cura do corpo, entretanto, reclama ciência na dosagem. Portanto, até os medicamentos que nos farão bem têm que ser na dosagem certa. Nem mais nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos disfarçarmos em movimentos impensados. Mesmo na verdade. Temos muitos textos que nos dizem que nós não devemos usar a verdade como espada. Portanto, até na verdade temos que ser equilibrados. Na terra não respiramos num domicílio dos anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável
que para educar a outrem necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Trocando por miúdos, quando nós queremos ensinar o outro aquilo que nós acreditamos, temos que ter paciência e entendimento, mas não tolerância excessiva, ou seja, não tolerar tudo. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Ou seja, nós não podemos tocar os nossos irmãos que ainda não têm Jesus no coração, que não têm ainda a compreensão e a fé que nós temos, atirando-lhes as dificuldades deles à cara. Porque nós, como diz Paulo, também já lá estivemos. Compreensão e respeito devem proceder-nos a tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Lembremos-nos de nós mesmos, porque nós ainda hoje temos muito de novos atenienses. Nós ainda hoje lutamos contra nós próprios. Nós ainda hoje temos tantos espinhos para tirar de dentro de nós. Por isso, o nosso semelhante merece-nos a nossa compreensão. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusações, e sim na tribuna do sacrifício até à cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. A reflexão de hoje, no fundo, é para que nós tenhamos consciência que estamos rodeados, em muitos momentos da nossa vida, por seres que ainda não querem ouvir falar de Jesus. Mas que isso não nos tolha, que isso não nos tire a vontade de continuarmos. E principalmente não nos dê a insensatez de atirarmos à cara de seja quem for as suas dificuldades, porque nós estamos carregados delas também. Nós só vamos colher irmãos para a seara do Cristo, tendo a postura do respeito, do esperar, do nós darmos o exemplo, todos os dias. Todos os dias. Um dia, quem está ao nosso lado vai perceber que nós somos diferentes. E como Paulo, quando conseguiu lapidar Estevão, vai compreender o porquê da serenidade daquele olhar. Porque quando Paulo estava a assistir à lapidação de Estevão, o que mais o incomodava era a serenidade do olhar de Estevão, apesar das pedras o golpearem. E todos aqueles que nos rodeiam vão compreender a serenidade do nosso olhar. E vai ser com a serenidade do nosso olhar que nós vamos conseguir que eles compreendam que nós conhecemos algo que nos preenche e que talvez seja bom para ele também. Esta era a reflexão que queria vos deixar hoje. Que não desistamos nunca da nossa fé. Que não desistamos nunca de dar o exemplo na serenidade, na tolerância, na paz. Àquele que insistentemente nos fere, porque não quer compreender, porque não quer ver. Que sejamos capazes de ensinar em silêncio, com o nosso exemplo. É o convite que Paulo nos faz, é o convite que Jesus nos faz.
Muito boa noite a todos. Página 11. Oração de classificação. Envolvidos pela mensagem da noite, enriquecidos um pouco mais, ficando com a reflexão para as próximas horas, próximos dias. Te agradecemos, Senhor, por mais estes momentos em que, partilhando deste ambiente de paz e de harmonia, oramos pelos nossos, todos aqui presentes. Oramos por aqueles irmãos, companheiros da luta de trabalho, que não podem estar presentes fisicamente. Oramos pelos nossos familiares,
porque permitem que estarmos aqui, desculpando as nossas faltas, a nossa presença, nos momentos em que se calhar desejavam a nossa presença. Oramos por todas as necessidades que a terra envolve, acolhendo no teu colo, Senhor Jesus. Oramos também pelos nossos amigos que ainda não conseguiram ver em nós o irmão em Cristo. Senhor, que a tua luz ilumine os quatro cantos do mundo, trazendo aos corações a paz, a alegria, a confiança que, Senhor, tantas vezes nos mostras e nem sempre conseguimos perceber. Derrama sobre todos a tua infinita misericórdia de Pai, acolhendo-nos nas nossas dores, nas nossas aflições, dando-nos o alento de prosseguirmos dia após dia, confiantes no trabalho da tua seara de amor para o bem da humanidade. Que possamos sair daqui mais fortalecidos, mais harmonizados, mais enriquecidos, que os nossos corações brilhem lá fora, deixando o melhor exemplo da mensagem que vamos interiorizando e vamos aprendendo a seguir. Fica conosco, agora e sempre, Pai amado.